Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. Meu pulso tá bem pita, como tem que estar na hora de dar aula. Bem preenchido de vitalidade, com bastante criatividade aqui pra gente. E o de vocês? Vocês já mediram o pulso hoje? Vamos desativar os comentários um pouquinho enquanto vocês chegam na live. Nós estamos em uma semana, como eu disse para vocês, que é muito especial para mim, é um tema que eu gosto muito, estou me dedicando muito aos temas. Vou deixar os comentários ativos só mais um pouquinho para ter certeza que o áudio está funcionando bem, que vocês estão me ouvindo bem. Hoje a live é sobre língua. E aí eu vou explicar, a gente vai fazer uma live de 1 hora hoje, a gente vai trocar uma ideia legal, sem enrolação, no mesmo esquema de ontem. Eu tenho começo, meio e fim, a gente tem muito assunto. No final vou abrir a caixinha de perguntas para vocês. E assim, né, mais uma vez eu quero dizer que legal que a gente está fazendo aqui, que legal que a gente tem montado uma sangha, né? Uma sangha é um conjunto de pessoas com o mesmo propósito, assim, de coisas boas, né? Ligadas ao yoga, ao ayurveda, ao tantra, a fazer coisas boas para o mundo. E fico muito contente de poder estar tendo um efeito tão legal aí na vida de tanta gente, recebo tanto elogio todo dia, tanta gente compartilhando tanta coisa que está fazendo. Muito obrigado por vocês me ajudarem a que eu possa realizar o meu Dharma. É isso, galera. Se o meu áudio estivesse ruim, tá baixo o som, mãe? Não tem como tá baixo, tá? Você tem que aumentar aí do lado, tá? Então vamos lá. Mamãe tá na live, tá todo mundo aí. Vamos lá, galera. Começo, meio e fim hoje. Tenho 2 avisos, tá? Primeiro aviso de Maria Luísa Toledo Osório. Mamãe mandou avisar. Meu filho, não deixa de avisar seus alunos que para você aprender o que você aprendeu, você demorou anos, você estudou com diferentes pessoas, você demorou para atender um monte de gente, você atendia gente pra caramba para saber essas coisas, você anotava tudo, hoje você faz tudo no olho. Então não deixa de avisar as pessoas que você não está formando terapeutas, você está explicando para elas, desmistificando essas ideias do diagnóstico ayurvédico. Então tenta fazer com que as pessoas não saiam confiantes para saírem diagnosticando, tá, meu filho? Não deixa de avisar isso. Tá avisado, mãe. Tá bom, galera? Não sai diagnosticando por aí com essas aulas. Não é esse o intuito dessa semana, é para ajudar vocês a se conhecerem, a se identificarem, a saberem o que fazer com vocês, tá? Beleza, esse era o primeiro aviso. Segundo aviso, enquanto eu preparava a live aqui, ó, é uma live bem rica sobre estudo de língua, tá? Enquanto eu preparava a live, tem até um fluxogramazinho, que bonitinho, mano. Eu percebi que eu não tenho como fugir de algumas linguagens do Ayurveda. Não é que eu vou falar de Vishma Agni, que nem é uma coisa complicada, não é que eu vou falar termos em sânscrito. É que para que você tire o melhor proveito desses temas dessa semana, é interessante que você entenda um pouco das bases. Então eu tenho um conselho para quem não está fazendo nenhum curso meu. O vídeo Ayurveda na Primavera, que é um vídeo que você encontra aí no Google Ayurveda na Primavera Edson, primeiro feed, é um vídeo bem legal assim de introdução, de base, de entendimento de dosha, coisa e tal. Mas eu não consigo deixar de dizer que se você tiver a oportunidade de fazer o curso de culinária e nutrição, ele vai te dar toda a base para você entender a live de hoje e todas as lives dessa semana, porque ao mesmo tempo que você vai ficar assim, pô, qual é o meu dosha? Ou assim, mas qual é o meu tecido que está adoecido? Quem faz os meus cursos já nas aulas de introdução já entende os caminhos que são necessários a partir do momento que eu mostro o problema, entendeu? Eu mostro a minha linguagem de mostrar o problema para vocês, é isso que eu estou querendo dizer, ó. A minha linguagem de mostrar o problema para vocês já dá a resposta por si só, de como cuidar do problema. Mas você tem que entender o sistema, beleza? Então vamos lá, galera. Estudo sobre a língua. Eu não falei para vocês, eu não vivo dizendo que um bom terapeuta, que a maioria dos terapeutas, que quase todo mundo concorda que a coisa mais importante que tem para cuidar no Ayurveda é o Agni, não é o dosha. Então não é tanto se eu sou vata, se eu sou pitta ou se eu sou kapha, é se eu estou digerindo as coisas, se eu estou digerindo a vida, se eu estou digerindo o alimento que eu estou comendo, se eu estou digerindo a informação que me foi passada, se eu estou digerindo as emoções que me acontecem, digerindo o ar, digerindo a água que eu tomo. Então, se eu estou digerindo as coisas é o mais importante. Então, quando eu faço um diagnóstico, entender qual é o Agni da pessoa é muito mais importante.
Entendem? E eu não vou entrar aqui nas nomenclaturas de Agni, mas justamente quais são as técnicas de observação de Agni e o que você tem que observar. Então eu falo muito para vocês assim, que se eu fosse resumir o estudo do Ayurveda, galera, tipo, vamos ensinar a criança, né? Como é que vai ensinar a criança? Tem que ser uma coisa mais simples. Então vamos ensinar só assim, ó. Vamos ensinar só desse jeito, ó. As coisas ou elas vão ser quentes, ou elas vão ser frias. Ou é úmido, ou é seco. Úmido ou seco, quente ou frio, e ou é, meu Deus do céu, úmido ou seco, quente ou frio, estável ou móvel, né? Mas não é estável ou móvel, mas eu vou deixar aqui estável ou móvel. Sabe o que acontece? Escrever de cabeça para baixo está me bugando. E aí, se eu viro para mim, eu não consigo ler também. Vamos lá, quente ou frio, úmido ou seco. Desculpa, estável ou móvel. Vou deixar estável ou móvel aqui, tá? Mas desculpa, pessoal, precisei olhar para vocês para ler o que estava faltando. Olha que legal, que só assim eu consigo ler. É pesado ou é leve, tá? Lembrem-se que eu estou escrevendo de cabeça para baixo, invertido. Por isso que a barrinha saiu errada. Então, beleza. Esses são os atributos assim que são bem importantes da gente entender. E o Agni, a gente consegue perceber o Agni olhando a língua e olhando o lábio da pessoa. Então, a primeira característica que a gente precisa entender é a seguinte, ó. Então, esses são os três principais conjuntos de gunas, tá? Os três principais pares de opostos que você tem que aprender a observar no seu dia a dia. Pesada ou leve, quente ou frio e úmido ou seco, tá bem? Deixa o estável ou móvel para depois, mas ele também é muito importante. Perdi a tampa da minha canetinha aqui. Então, galera, quando eu falo em língua, quando eu vou fazer o estudo da língua, a primeira coisa que a gente tem que entender é se é uma língua que tem ou não tem toxina, tá? Isso é o mais importante da língua. Então, eu tenho aqui a presença da língua, a gente não vai estudar localização das coisas hoje, tá? A não ser que dê muito tempo. Aí eu tenho aqui a língua do indivíduo e esse indivíduo, ele tem ou ele não tem cobertura na língua. Ele tem ou ele não tem ama, toxina. Aí você vai ver a língua da pessoa tem uma capinha branca, tem uma capinha amarela, tem uma capinha cinza, então ela tem ama. Então dentro do nosso estudo, a gente vai estudar dois tipos de língua. Uma língua que tem, né, que tem ama e uma língua que não tem ama, tá? E aí essa língua que tem ama é a que a gente mais vai ter que tratar, é a que a gente mais tem que cuidar. Mas não significa que a língua que não tem ama esteja saudável, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte, vamos lá, caderninho, pessoal. Aula legal não tem isso em livro, tá? Não se pode pegar o melhor livro de língua que não tem essas informações aqui. Então, assim, quando você quer estudar o indivíduo, você fala em língua, você não vai estudar os tecidos, né? Você vai estudar processo digestivo e produção de membranas. As membranas dos nossos tecidos, as membranas dos nossos órgãos, você consegue ver tudo isso pela língua. Então, você consegue ver se eu tô com a mente boa, o tecido da mente bom? Não necessariamente. Você consegue ver se o meu tecido muscular tá bom pela língua? Não necessariamente. Eu consigo ver se o seu sistema endócrino tá bom. Eu consigo ver se a sua tireoide tá boa. Consigo ver se o seu fígado tá bem, se o seu estômago tá bem, se o seu intestino tá bem. Consigo ver se você está acumulando fleuma, toxina, muco no corpo ou não. E aí, dentro disso, né, é interessante que vocês entendam essas propriedades, essas qualidades, quente ou frio, pesado ou leve, úmido ou seco, para que a gente entenda que uma língua que não tem muco, não necessariamente ela está saudável, tá? Então, uma língua que não tem muco, a gente chama de nirama, né? Não tem muco. Nir, não ama. Não tem ama. A língua de nirama, a gente passa a olhar a cor dela, tá? E aí a cor vermelha, uma cor vermelha preenchida, assim, uma cor bonita, assim, vívida e tal, é tudo que você quer ver.
Você, tipo, é tudo o que você quer ver. Eu não vou falar de pintinhas hoje, eu não vou falar de rasgados na língua hoje, eu não vou falar de geografia na língua hoje, tá? Deixa eu falar do tema todo que eu quero falar do mais fácil para vocês observarem na língua de vocês. Vamos para as cores, para volume, para textura. Vamos falar disso antes de falar de coisas visuais pontuais ali, tá bom? De coisas na mobilidade dela. Então, uma língua vermelha preenchida, brilhosa, assim, ela é maravilhosa, tá? Uma língua vermelha e mais magra um pouco, que você vê que ela não tem fleuma, ela não tem fluidez, já é uma... Deve estar todo mundo pedindo, né? Vamos lá. Ó, bastante... Eu tô com uma ama mais seca no fundo da língua, que eu acho que eu tô acumulando pelo fato de eu não estar comendo agora. Meu acne vai aumentando, eu não vou comendo e eu acho que eu começo a produzir ama por causa disso. Então eu preciso voltar a comer mais cedo. Mas o estudo da língua, ele vai estar sempre te levando a observar isso. Ó. Eu tenho ama na metade posterior da língua, né? Na parte mais de trás da língua. E essa ama é bem fininha, assim. Se você olhar a sua ama, você vai ver que às vezes é uma capinha de ama, assim. E quando a língua é nirama, eu achei que ela ia ser nirama hoje, né? Ia aparecer um pouquinho de ama, então nem vou mostrar muito. Quando a língua ela tá vermelha e mais magra um pouco, já é sinal de que esse indivíduo ele tá quente, tá? E ele não tá comendo adequadamente. Talvez ele esteja quente demais e não esteja comendo umas coisas doces, que eu vivo falando de tâmara, que são coisas que geram umidade nos tecidos, geram fluidez nos tecidos e são muito bem-vindos dentro desse estudo, né? Aí, uma língua pálida e mais cheia, uma língua pálida e mais gorda é uma língua de anemia. A palidez é um sinal de quem está sem fogo. E quando a língua incha, você bota para fora, a língua parece gorda assim, é uma língua de quem que as células não estão recebendo os nutrientes que precisam receber. E aí as células estão anêmicas. E aí as membranas das células começam a inchar para ver se gera um diferencial negativo. Literalmente, gera um vácuo dentro da célula para puxar mais coisa para dentro dela. Isso é a natureza da célula tentando se nutrir. E aí você vê o cara expõe a língua, você vê a língua inchada. Você vê as células da língua tentando se expor assim para puxar os nutrientes, mas isso não funciona, porque todas as vezes que eu peguei algum problema desse, não era porque a pessoa não estava puxando nutriente para dentro da célula. Geralmente é porque ela não está dando nutrientes adequados, que é o que eu vivo repetindo. Sabores doces, pesados, raízes, cremes, tâmaras, sementes, leites e por aí vai. Então, uma língua pálida e cheia e gorda, o gordo da língua, quando você vê que ela está inchada, não significa que a pessoa esteja inchada. Isso é um tipo de anemia, é um sinal de anemia, tá? A marca dos dentes é a mesma coisa. Você só ganha marca dos dentes na língua, principalmente se é bastante marca, se a língua está inchando. E aí, na hora que você dorme, na hora que você repousa a língua incha nas marcas dos dentes ali. E aí ela ganha essa marca do dente por ficar muito tempo ali. Quando você recuperar a sua nutrição e a sua língua restaurar, se vocês restauraram o tônus, esse inchaço vai desaparecer, tá? Uma língua pálida e magra já é uma língua de quem está seco e mal nutrido. Não necessariamente ele está sem fogo digestivo, não necessariamente ele está com anemia, mas ele não está tendo os nutrientes necessários para nutrir os tecidos, que é diferente de anemia. Anemia, às vezes, o cara até tem o nutriente, mas não tem o fogo digestivo para transformar aquilo, tá? Mas quando a pessoa toma muito suco, fica com uma dieta muito leve, fica com uma dieta muito ressecante, muita aveia, muita panquequinha. Eu vejo muito essas línguas que não são anêmicas, mas são uma língua de uma pessoa que está com tecido muito reduzido. Disso para anemia é um pulo, tá? Então é melhor você ter a língua pálida e magra do que a língua pálida e inchada, tá? Tem a língua roxa também, galera. Lembrando que a gente está falando só de língua que não tem muco, por enquanto, tá? A língua arroxeada é de uma pessoa que está sem prana. Ela não está dormindo na hora certa. O prana é a vitalidade da vida. Não está dormindo na hora certa, está comendo comida de micro-ondas, comida de ontem, comida de geladeira, da Perdigão, da Sadia, tá cheia de conserva enlatada, embutido, tomate, pimentão, berinjela, cogumelos, os solanáceos todos, que são os que eu falei, tá? Então é interessante a gente entender que o arroxeamento é uma falta de vitalidade dos tecidos
que está um pouco ligada à energia dos alimentos. Está um pouco ligada à energia dos alimentos, mas o resultado é um embotamento da pessoa. A pessoa se sente opaca, a pessoa se sente sem vitalidade para fazer uma coisa nova, alguma coisa assim, tá? E uma língua acinzentada, uma língua que você vê, que você olha assim e fala, cara, a língua cinza, né? Estranho. Oncologista. Tá? Vai no oncologista. Ah, mas não tinha nada. Maneiro! O Edson errou, que bom, cara. Mas na dúvida vai, tá? Não é brincadeira. É fácil pra caramba você pegar um câncer na língua, porque não é difícil você ver câncer, né? Geralmente o cara do câncer, ele vai no oncologista, ele não vai no terapeuta Ayurveda. Geralmente quem está se sentindo mal não vem em mim, ele vai numa pessoa que está anos-luz à frente nos estudos de câncer. Mas aí, como eu atendo, entre aspas, muito professor de yoga, atendia, né? Muito professor de yoga, atendia muita gente que meditava muito, muita gente que comia bem, muita gente, eu atendi muito terapeuta de Ayurveda, atendi muita gente saudável. Quando você atende uma pessoa que a unha está esfarinhando, que a língua está pálida, acinzentada, você olha para o olho e não tem brilho, você, cara, o que você tem aí? Deixa eu medir seu pulso. Ah, olha, tem um tamas no intestino, eu quero que tu vá amanhã no oncologista aí, é um barato no intestino e eu vou te ajudar com a dieta. É batata. Mas é isso, ó. Olha quantos sinais, né? Você está há anos atendendo pessoas saudáveis, aí quando tu pega um caso, a unha está esfarinhando, você faz assim na unha da pessoa, marca o seu dedo na unha da pessoa. Aí você fala assim, cara, que destruição de tecido é essa, né? Geralmente é câncer de fígado isso, não de intestino, porque o câncer de fígado afeta todos os tecidos. Então, língua cinza, oncologista, galera, tá? Beleza, vamos falar agora das línguas de quem tem ama, tá? E não significa que esse cara esteja pior ou melhor do que o cara que não tem ama. Você tem ama, é diferente, tá? Você tem um pouco mais de toxina, mas às vezes você não tá com acne queimando, por exemplo. Tu comeu uma lasanha ontem, você comeu uma massa ontem e foi deitar tarde, que é o meu caso, então vai ser comum que você tenha um pouco de ama, principalmente na parte inferior da língua. A ama é sempre toxina, tá? A capa branca na língua, capa de cor branca na língua, é um sinal de estagnação. Não está tendo movimento. Talvez tu comeu muito e o barato estagnou, talvez você não tenha ido ao banheiro hoje, mas é uma capinha branca, assim, não é um mucão, não está muito fluido, você se passa um raspador de língua, aquilo sai. É uma ama de natureza, assim, 1 a 3 dias ali no seu corpo, tá? Uma ama mais amarelada não significa que esteja mais tempo, mas é que para você gerar ama amarela, o dosha de Pitta tem que estar agravado. E para você agravar Pitta, não é só comer uma lasanha, mais ou menos. Você tem que aumentar um pouco a acidez, aumentar um pouco o calor, comer coisas pesadas mais de uma vez para que a bile da vesícula, para que a bile do fígado fique estagnada. Então a ama amarela, ela vai ser mais macia um pouco, geralmente, do que a ama branca. E ela é de características mais Pitta, tá? E aí tem que fazer mais um processo de coisas amargas, porque o que é antídoto do dosha de Pitta, esse é o ponto que eu falei para vocês. Ó, se você não é meu aluno do curso de nutrição, considera fazer o curso, considera que a gente tem 30 dias de garantia no curso, a gente tem bastante material, tem muito conteúdo, porque se vocês, 160 pessoas estão nesse momento aproveitando a minha live, eu gostaria que vocês tirassem o melhor proveito possível. Como a gente está resolvendo deixar as inscrições abertas mais um tempo, pensa nesse caso para entender melhor todos esses sistemas e tirar um proveito melhor. Então, quando a ama é amarelada, a gente sabe que o dosha de Pitta ele pode ser curado pelo sabor doce, que dá uma coisa para o fogo queimar, né? É uma lenha potente para a nossa fogueira, então o fogo fica saudável. Mas se a gente vê ama, quando tem ama, você já tem mais tecido do que o seu acne deu conta. Então, o antídoto do Pitta não vai estar no doce, não vai estar na tâmara nesse caso, vai estar no sabor amargo. Só que aí você usar um amargo boldo, que é um amargo úmido, e você usar um amargo carqueja, que é um amargo ressecante, ele tem potências de ação muito diferentes e são indicados para indivíduos diferentes. Tá? Então, quanto mais amargo, mais potente, mais indicado para uma pessoa que seja muito Pitta mesmo, muito vermelha, muito quente, muito estagnada. Agora, quanto mais magrinho você é, mas ainda assim você está vendo uma ama amarelada, vai no boldo do Chile, vai ali no capim cidreira,
tá? Numas coisas mais leves um pouco, mas que ainda desintoxicam a bile. Os sabores amargos, eles são coleréticos e colagogos. Eles fazem e purificantes, eles purificam o sangue, eles fazem o que pode vir a virar bile no sangue, virar bile no sangue para o fígado e fazem com que o fígado se esprema para enviar essa bile para o intestino. Por isso que às vezes o cara toma um chá amargo e fala assim, pô, tive uma diarreia de intestino, como uma diarreia de bile. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Que é justamente isso, ele é desobstrutor da bile. Tá? Bem, uma ama, então, uma capinha branca, é uma ama mais de coisas estagnadas, que dá para você lidar ali com aquilo. Uma ama amarela, como a gente falou, é essa ama mais pita. Uma ama mais seca, mais dura, você vê que ela é mais opaca, mais pesada. Não é pesada, ela é dura ali. Ai, me dei uma dedada, gente, vocês acreditam? É bom que vocês dão risada. Então uma ama ela é mais chapada, assim, é uma ama vata, porque a ama do vata ela é mais fina, menor um pouco, mas ela vai compactando, isso que eu estou tentando dizer, ela vai compactando, aí você vê que é uma ama que às vezes você passa se você não tem raspador de língua, não tem problema, pega uma colher de sopa, inverte ela assim, passa na língua de manhã para você ver. Aí você pega essa ama que está na colher e passa no dedo, assim, que nojo. Mas você não quer estudar o seu corpo? Estava na sua língua, tu não vai passar no dedo? Você já até tirou? Aí passa no dedo assim, percebe se não tem um pouco de aspereza. É uma ama mais vata um pouco, de quem está com o corpo mais adstringente. E aí é importante tomar cuidado com coisas ressecantes, tá? Deve estar tendo um excesso de germinado, um excesso de salada, um excesso de suco verde, ou então raízes que não estão muito bem cozidas. A gente tem que tomar cuidado com dietas que são ressecantes, que elas estagnam o movimento do corpo. Eu vim com uma roupinha tão sem graça hoje, vocês não acham? Mas é que como o tema é diagnóstico, eu quero que vocês fiquem com atenção na mente, e não no movimento de um tecido. Mas eu adoro usar meus tecidinhos mais leves um pouquinho. Aí, galera, quando a gente chega na ama, no último tipo de ama que eu quero falar das línguas que tem toxina, no último tipo de ama das línguas que tem muco, é a ama mais fluida, mais fleumática, ela parece um catarro um pouco. E aí você vê até que a pessoa consegue cuspir um pouco dessa ama. Isso é de quem está com os tecidos completamente doces, tá? São pessoas que geralmente têm diabetes, colesterol alto, pressão alta, tá com muito mais coisa do que deveria. Essa é a galera que tem que estar pensando em jejum, essa é a galera que tem que estar tomando chá em excesso. E geralmente essas pessoas não estão vendo a minha live, elas estão muito ocupadas com o mundo delas, com a rotina delas. Porque se tu ver a minha live, provavelmente você já está numa busca assim, de ao menos prestar atenção no que você come e dar uma regulada na língua. Então, na dieta geral, assim, mesmo que tu não entenda nada de Ayurveda, mas todo mundo sabe que fechar a boca um pouco já é uma coisa boa de vez em quando. Então, às vezes, eu vejo que essa galera que tem essa ama mais cafa, essa ama mais fleumática, que você vê que está mucosa mesmo, a pessoa expõe a língua, mas está brilhando e está movimentando ali, são pessoas que têm um cafa muito forte. Aí tem que tomar cuidado com esse cafa mesmo. E a gente vai chegando então na última coisa que eu tenho para dizer, e eu já ativo os comentários para vocês. Os lábios são um grande indicativo de como está o acne do estômago. Então, se você quer saber como é que está o seu estômago agora, meu fogo digestivo está forte, meu fogo digestivo está seco, meu fogo digestivo está fraco, é a cor dos lábios. Se os lábios estão ressecados, é uma indicação de que o plasma está seco, é uma outra coisa. Mas estou falando de coloração. A cor do seu lábio, ela está falando da vitalidade do seu fogo digestivo. Então, se seu lábio está opaco, você tem que aumentar o seu fogo. Seu lábio está cinza, seu lábio está amarelo, você está com muita bile. Então, se seu lábio está vermelho demais, você está com fogo demais, você tem que diminuir um pouco esse fogo. Então, tudo no corpo, como eu disse na primeira live dessa semana, tudo no corpo tem uma causa. Você cria os caminhos de uma forma muito bonita dentro do Ayurveda. Depois que você estuda o que eu falei aqui, você ainda estuda Subdosha, e aí tudo faz mais sentido, porque você não só olhou a língua, olhou a unha, olhou os olhos, mediu o pulso, pegou na mão para sentir a textura do suor, pergunta o que você precisa perguntar e não tem como você não ter todas as respostas. Vou ativar os comentários um pouquinho e quero dizer algumas coisas.
Galera, perguntas assim, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu sei que vai ter pergunta sim, eu não fico chateado com você. Eu só quero reduzir a quantidade de vezes que eu preciso dizer que eu não consigo dar uma dica. Ao mesmo tempo, eu peço desculpas às pessoas que eu digo que eu não vou dar dica, e aí aparece uma outra pessoa que me pergunta uma outra coisa. Eu vou lá e dou uma dica para essa pessoa. Mas é que quando eu consigo criar um raciocínio sobre o pensamento e explicar de uma forma que ao menos tenha a ver com a live, ou que seja racional, para o que eu estou tentando explicar, eu consigo dizer. Quando é uma coisa tipo assim, mano, como eu curo dor de cabeça? Aí, cara, tem muitas dores de cabeça diferentes, mas quando você fala assim, é isso que eu estou falando, a minha linguagem de pensamento é a Ayurveda. Aí você fala assim, cara, eu estou com conjuntivite, o que eu posso fazer? Aí eu já penso assim, o período do ano é seco. A doença é Pitta no órgão Pitta, então ele está com o Pitta quente e o Vata seco. Então eu posso passar um chá de alcaçuz e nos olhos é tudo frio. Então não pode ser frio para não ser gelado. Então você vai fazer um chá de alcaçuz, o alcaçuz você vai molhar na gaze ali, vai esperar ficar na temperatura ambiente e vai botar em cima dos olhos. Então quando eu consigo dizer alguma coisa que não pode impactar na sua saúde, não pode dar errado, eu digo. Ao mesmo tempo é difícil dar uma dica. Então eu peço desculpas às pessoas que eu não consigo dar uma dica, tá? Meu áudio está saindo aqui? Está saindo. Beleza. Vamos lá, galera, vamos trocar uma ideia. E aí, assim, dentro do que eu não falei, pessoal, eu não tenho curso de diagnóstico ainda, vai sair o curso de diagnóstico e eu não estou provocando vocês para o curso de diagnóstico. Eu estou fazendo o conjunto de lives que eu quero fazer. Esse é um tema que eu gosto, que eu estou fazendo para mim essas lives aqui, porque eu preciso manter isso vivo, É um conhecimento muito precioso. Então, um dia eu quero estudar mais, mas um dia eu quero fazer uma live de quiromancia. Vamos aprender alemão? Porque assim, é bizarro que você pega com leitura de mão, assim, você pega tudo. Já peguei uma doença, uma menina que tinha 4 anos de idade, ela quase morreu de infecção pulmonar. E eu li a mão dela quando ela estava com 50. Li a mão dela com 50 e falei assim, teve problema pulmonar aí com os 4 anos de idade do campo infeccioso? Ela, nossa... E foi tipo uma das primeiras mãos que eu li. Então, diagnóstico é muito legal, então, assim, tem muita coisa que eu não falei, tá? Eu não falei de língua que treme, não falei dos pontos na língua, de língua geográfica, de risco na língua, de pontinhos na língua. Não falei de muita coisa que não dá pra falar tudo, galera. Não dá pra falar tudo. Vamos ali. Lá, Raiz Dias, meus lábios são roxos. Então, Raiz, é essa parada do acne. Seu fogo digestivo, ele tá meio tamásico. Tenta entender aí se você não está fazendo consumo muito de tomate, de pimentão, de berinjela, de coisas, de conservas, de cogumelos, de proteína de soja, comida de geladeira, coisas que tem pouca vitalidade. Língua talhada nas bordas é esse vata agravado também, tá? É excesso de adstringência. Língua que tem um pouquinho de ema amarela que fica grudado no raspador, mas como cúrcuma diariamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Porque a ama, ela é o acúmulo das camadas no processo digestivo. Então funciona mais ou menos assim, ó, funciona exatamente assim. Você comeu alguma coisa. O que você comeu, imagina, tu pegou o prato e você comeu tudo o que tinha no prato. Quando acabou o que tinha no prato, lambeu o prato, lambeu. E é isso. A purificação do corpo humano é no máximo isso. Logo em seguida vai vir um banho de bile, um banho de acidez. Logo em seguida você vai dormir, né? Estou dizendo mais ou menos que tu vai dormir ou tu almoçou, você vai trabalhar e aí vai começar a ser criada uma leve capa de fleuma. O bom kapha. Foi criada essa capa de fleuma. Aí você vai digerindo bem o alimento. Aí, beleza, a bile tirou tudo o que estava sobrando no prato. Só que se você não deu tempo da bile ser gerada, da fleuma ser gerada, da bile ser gerada de novo, para que haja o processo de fome, se você não teve a sensação de vazio e já comeu alguma outra coisa, então nessa hora que você... Tô achando que minha bateria vai acabar, mas está cheia ainda. Nessa hora que você comeu alguma outra coisa, você ao invés de ter passado a bile e limpado aquele muquinho que tinha no prato de comida ali, você gerou mais um pouco de muquinho. Gerou mais um pouquinho, e amanhã tu gera mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Então tem aquela ama que tu gerou porque você comeu uma lasanha ontem. E tem aquela ama que você gerou porque desde os 4 anos de idade você é constipado.
E agora aos 70, você tem uma capa cinza na língua e quer saber qual dieta é boa para você. Dieta nenhuma vai resolver se você não tiver consciência do tamanho da gravidade de acúmulos que você gerou e da grande propensão que isso se torne um câncer de intestino nos próximos anos. Então, um tratamento sério mesmo, cara, com óleo de rícino, com dieta, com limpeza intestinal, com massagem, com rotina. Pô, eu vejo tanta gente com, sei lá, mano, galera com dinheiro. Pode ser 20 mil na conta, pode ser 300 mil, pode ser 3 milhões. Mas as pessoas ficam fazendo medida de não gastar R$1.000 por mês com a Ayurveda. Ah, é muito. Não, tô falando no seguinte, ó. Tu vai receber 4, 5, 6 massagens por mês, mais dieta, mais rotina adequada para você ganhar mais tempo de vida. Eu não estou falando sobre anular uma doença que está existente. A doença já se alojou em você, você já está perdendo vitalidade. Quando eu falo em processo de tratamento ayurvédico, estou falando sobre aumentar o seu tempo de vida para que tu ganhe mais dinheiro, tá? Para quem eu estou falando de dinheiro porque eu teve uma pessoa aí que me incomodou um pouco, que não quis se tratar, porque considerou que pagar um massagista ia ser uma coisa cara, tá? É possível uma pessoa estar com todos os dois agravados ao mesmo tempo? Sim, Luciano. Isso significa basicamente que você está com o Vata inicialmente agravado, não está tendo um movimento constante de transformação no corpo, tá? Lua, Edson, sobre zumbido no ouvido, só o Vata desequilibrado, 2 meses sem silêncio, tá foda. Olha só, uma gotinha de óleo de gergelim morno para quente em cada ouvido antes de dormir, tá? É um bom remédio para zumbido no ouvido, mas você tem que tapar com algodãozinho, manter a região quente. Se você sentir qualquer tendência de processo inflamatório, tem que parar. Quando a língua parece estar rachada no meio, para o fim bem no meio. Eu disse que não ia falar disso, posso falar um pouquinho, mas as geografias elas têm 2 tipos. A geografia central talhada é enraizamento de coisas na coluna. Pode ser tanto emoção, você sente uma emoção, daqui a pouco você está com a lombar dolorida, está com a cervical, fica nervoso, está com a cervical pesada, assim, aí vai depender de onde está o risco. Mas se for uma geografia fazendo cortes diferentes, é um ressecamento de Vata tão grande que está afetando o processo digestivo. E ele se representa com uma língua geográfica. Tá? Edson, ontem fundi a cabeça, meu pulso mal consigo achar, parece que fica andando de um lado para o outro e quando acho parece um estouro. Então, Adriane, é o pitão, tá? Essa questão de ser mais difícil achar o pulso é uma questão de tempo, galera, tempo. Eu nunca deixei de achar um pulso, tá? Pode ser o cara mais cafa que tinha, pode ser o cara que estava com a pressão mais baixa, mas eu encontro o pulso, é prática, tá? Minha filha fere e queima os lábios no frio, chega a sangrar e fica queimado no entorno. O que fazer? Diniz, olha só, eu acho que é bem o que eu falei. Eu te indico a fazer o curso de culinária e nutrição, porque a linguagem, eu vou te responder, mas é que essa linguagem, para ser entendida, eu acho que se você tirar o âmago dela, era legal você entender um pouquinho mais. Sua filha está com muito sabor ácido, adstringente e amargo no corpo. Então os tecidos ficam frios, ficam secos e muito abrasivos ao meio. Da mesma forma que se você ficar coçando a pele, vai chegar uma hora que ela vai ficar abrasiva, porque ela está sem proteção, sua filha precisa restaurar a proteção está nos sabores doces. Mas o sabor doce não é o doce do açúcar, é o doce da tâmara, é o doce do leite, dos leites vegetais de boa qualidade, das frutas maduras, das carnes bem cozidas, do arroz japonês e por aí vai, tá? Todo esse conteúdo está muito bem explicado no curso de culinária e nutrição. Agravamento Vata, pode soltar o intestino? Boa pergunta, Gabi. Essa é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. O Vata ele pode gerar 2 coisas. Ele pode gerar um ressecamento, que é a característica do Vata agravado no seco, e ele pode gerar a propriedade de dureza. A propriedade de dureza, ela é também do dosha de Vata. Por isso que eu falei para vocês que é mais importante a gente falar numa linguagem de quente ou frio, pesado ou leve, úmido ou seco, do que numa linguagem de Vata, Pitta ou Kapha, porque Vata pode ser duro, ou pode ser leve, ou pode ser frio, ou pode ser seco. Quando eu pego uma coisa seca, aquilo estagna e não move, beleza. Mas se eu pego uma coisa dura, aquilo não para ali. Então vamos pegar um exemplo. Se eu tenho um bodyboard, estou numa prancha e eu tenho um morro para eu descer. Se esse morro é de terra, se esse morro está assim, a minha prancha não vai descer. Ela vai estagnar, ela vai parar. Agora, se o meu morro é de metal, a minha prancha literalmente vai descer absurdamente por não haver aderência.
Então, o intestino muito seco, e ele pode gerar vata, o vata muito seco pode gerar constipação, mas o intestino muito duro, ele gera diarreia, tá? Gera intestino solto. Consegui criar uma ideia? Porque é uma coisa meio confusa para as pessoas. Um exemplo interessante é você pegar um cabo de aço. Um cabo de aço é tão duro que você não consegue ficar segurando nele, que ele rasga a sua mão. Ele corta tudo ali de tão duro que ele é. Você não consegue ficar em cima do cabo de aço, porque ele gera tanta tensão, que tudo sai dele. Você consegue fazer uma slackline, né, que é a corda bamba, porque a corda ela é macia. Então, quando há maciez, as coisas aderem. Tá? Derek, estou fazendo a raspagem da língua todos os dias. Tenho observado que ela está um pouquinho arrosada para vermelho. Então, Derek, você é bem pita, mano. Você é bem pita. Então, tem que tomar cuidado para esse pita aí não agravar. Tá bem? Não sei o que comer. Estou com dedo. Teria líquido e vômito. O que fazer para comer? Da Costa, não entendi a pergunta, mas se eu entendi que você está com uma infecção alimentar, eu prefiro não te indicar nada, tá? Que até uma panaceia pode fazer mal. Minha irmã tem 53 anos e fibromialgia. Ela cozinha no óleo de coco. É ruim? Então, Cris, o óleo de coco tem propriedades adstringentes. Adstringentes são levemente ressecantes. Se a fibromialgia da sua irmã apareceu há muito tempo, é uma coisa. Aí pode ser pita. Aí, legal. É isso que eu tô falando. Pra vocês entenderem essa linguagem, é legal vocês fazerem algum curso meu, tá? Agora, se a sua irmã já está tendo isso agora, ou seja, chegou na idade vata, está começando a fibromialgia, por mais que a fibromialgia, a mialgia seja uma inflamação das fibras musculares, seja de tendência pita, ela pode ter características vata. Aí o óleo de coco vai agravar. Então só o ghee seria bom nesse caso, tá? Mas assim, fibromialgia já é um agravamento de acidez do tecido muscular, óleo de coco ou ghee na dieta não vai resolver, tá bom? Suco matinal, quando não tem tâmara, posso colocar açúcar mascavo? Camila, vou dizer que sim, mas eu vou te indicar a tentar outra coisa. Tenta colocar semente de girassol, tenta colocar amêndoas, tenta colocar algum tipo de coisa que gere peso. O açúcar vai gerar o doce, mas tenta botar alguma coisa que gere peso ainda assim, tá? Edson, meus lábios são bem ressecados. O que fazer nesse caso? Ju, isso é um ressecamento de tecido, um ressecamento de plasma. Tem tanto uma receitinha para você fazer. Você pode fazer o suco matinal Ayurveda com regularidade. É o primeiro feed no Google, suco matinal Ayurveda. Faz com uma colherinha de café de ghee. Tem muita gente que está fazendo esse suco me marcando no story, fazendo com regularidade. Então acho que é uma receitinha bem legal. Ou uma outra coisa que também é boa, você pode fazer um chá de alcaçuz. Reduzir um pouquinho e tomar 2 vezes por semana vai aumentar a umidade do plasma do seu corpo. E aí rapidinho você vai ver que ele recupera ali, tá? Parar sangramento na boca, tendo câncer no pulmão. Elizabeth, esse chazinho de alcaçuz pode ser interessante para você tomar no sistema de xarope, tá? Eu ensino a fazer, tem uma aula bônus no curso de culinária e nutrição que eu ensino a fazer xarope. O xarope, ele gera aderência nessa região. Por isso que é mais indicado para problemas pulmonares. Eu não estou falando que eu vou te curar não, tá? Mas se eu quero te passar um chá para te ajudar na boca, eu tenho que te passar com uma aderência. A aderência é o processo de fazer o xarope, tá bom? Eu acho que o leite gera ama branca na minha língua. Com certeza, Cris. Por isso que a gente só usa leite com especiaria e ainda assim pode gerar ama, tá? No caso de marcas dos dentes da língua sem inchaço, tem apertamento. Mesma coisa, Mariana, é um tipo de anemia, querida. Tá? Tá boa a live hoje, né? Gostou, Derek? Obrigado, mano. Leve e eventual arroxeamento na ponta da língua. A ponta da língua é mais a região da mente, também a região da tireoide. Pode ser o início de um hipotiroidismo, Clary. Tenta perceber se você não está acordando com o corpo frio. Já seria um sinal de que você está tendo esse decaimento do funcionamento do Agni. Aí você aumenta o uso das especiarias, tá? Edson, de madrugada costumo sempre ir ao banheiro e normalmente tenho essa ama mais cafa e costumo cuspir e é bem grossa. É excesso de cafa? É o único horário durante o dia mais vata minha língua. Sim, é uma ama mais cafa. Tá? Você pode fazer o seguinte, faz o seu de jejum de panaceia, Ingrid. Faz seu de jejum de panaceia até que isso pare, tá? Um copo de água morna com uma colher de sopa de panaceia. Só pensando em como estamos desconectados do mundo natural, né? Falo isso pelas mulheres que mudam a cor da boca, hidratam artificialmente. Gente, olha, hoje isso não acontece mais.
Um, porque eu não dou consulta. Dois, porque até quando eu dava consulta, a pessoa já chegava assim, cara. Eu tava num ponto, galera, conversando aqui, somos amigos, eu tava num ponto que quando eu tava dando como é a sua consulta, Edson? Me manda essas fotos aqui, eu tava colocando na foto. Foto de corpo inteiro, entre aspas, vestido. Porque, cara, as pessoas estavam mandando foto nu pra fazer consulta. Porque tão assim, mano, eu, tipo, vê tudo o que você puder ver no meu corpo. E eu tô tipo assim, tá, claro, vejo. E eu, pô, recebo com o maior respeito, e maior respeito pela minha profissão. Aí foi engraçado que eu tive que começar a ter essa linguagem, tipo assim, cara, olha, venha vestido. Mas no início, o que eu peguei de gente com unha de silicone, chegava de batom, de rímel, que na hora que eu fazia assim no olho, não quero que você mexa no meu olho. Tipo, pô, deixa eu ver a língua. Já teve gente que não me deixou ver a língua. Tinha gente que me mostrava a língua. Uma vez eu atendi uma psicóloga, mano. Foi a primeira vez que eu atendi uma pessoa da área de saúde, tava novinho aí na profissão. Falei, deixa eu ver sua língua. Ela, minha língua? Por que você quer ver minha língua? Tem vergonha de mostrar a língua. Eu falei, eu quero ver sua língua porque eu preciso fazer minha consulta. Ela, mas a língua eu não quero mostrar. Eu falei, cara, mostra a língua. Eu mostro a minha, você mostra a sua. Ela, tá bom. Eu falei, não, eu preciso ver sua língua. Não, assim eu não mostro. Eu falei, cara, eu preciso ver sua língua, senão não tem como fazer a consulta. Aí ela, tá. Dá pra fazer assim? Aí eu falei, olha que vergonha, hein? Uma psicóloga com vergonha de mostrar a língua. E se uma pessoa fosse assim no seu consultório, o que você diria? Fez cara feia e mostrou. Você é louco, mano. Boa tarde, Edson. Uma língua com marcas nos dentes, mas com sensação de queijo. Seria a vata e pita? Com aquele muquinho? Anemia. Anemia e assim, olha só. Então você está identificando. O inchaço é anemia, ponto, tá? Marcas dos dentes, anemia, ponto. Não tem conversa aí. Tem vários tipos de causa de anemia. Tem anemia porque você está sem fogo digestivo, tem anemia porque você está comendo as coisas erradas, e tem anemia porque você está com tanto muco que o muco está empanzinando a transformação das coisas, tá? Pessoal, deixa eu avisar uma coisa para vocês me pediram rapidinho, um apêndice aqui. Eu dei uma olhada ali no meu Instagram e conferi. Teve live sexta-feira, mas como eu deixei a música, era uma música da Nina Simone, Beautiful Day, Sun in the Sky. Eu deixei 1 minuto e meio, aí o Instagram vetou a live. Então, assim, ou você viu ao vivo, ou eu abri um chamado e talvez daqui a 7 dias a live de sexta-feira fique disponível, eu aviso vocês. Gente, os cursos da Edson são maravilhosos. Eu não saberia dizer que eu não fiz ainda. Os rachados no meio da língua desaparecem se a pessoa está sadia? Sim. É maneiraço de ver. Tá? Meu filho tem características vata e às vezes os lábios ficam roxos. O que pode ser? Helena, é um vata bem agravado, tá? É um vata tão agravado que ele tem que fazer um tratamento vata para ele não ter um problema a longo prazo aí, angina, para não ter esquecimento, para não ter mais doença do que tem que ter, para não ter uma febre, uma gripe aí todo ano e tal, tá? Vocês querem o curso de diagnóstico avançado, né? Vai vir, galera, vai vir quente, vai vir forte. Tá? Vai vir com tudo. Se eu sentir confiança, até quiromancia eu abordo. Não vou falar que eu ensino não, porque eu não sei para ensinar, eu sei para abordar. Edson, uma língua muito vermelha significa um pita alto? Sim, senhorita. Sim, senhorita. E pita fica alto não só porque a pessoa comeu especiaria, não só porque a pessoa tomou vinho, não só porque a pessoa comeu muito tomate, muito pimentão, muita berinjela, muita laranja. Pita também fica alto porque você não consumiu os óleos que você precisava e como o motor de um carro sem oleosidade, ele esquenta e funde. Então o pita também agrava por atrito interno, tá? Por isso eu não fujo de gordura. Edson, qual a quantidade ideal de tâmaras ao dia? Olha só, de 3 a 6 tâmaras, tá? 3 da Jumbo tá ótimo e se for da Jumbo, 6 é demais, tá? Quiromancia, né, Aline? É maneiraço, quiromancia. Perdi 2 irmãos semana passada. Nina, sinto muito. Tô péssima. Com insônia, pressão alta, não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Uma dor enorme no coração. Namastê. Nina, eu vou te falar o seguinte. Sabe o que você precisa nessa hora? Entender o que é o doce de Kapha. Mas você não tem que entender com a cabeça. Você tem que vivenciar o doce de Kapha. Doce de Kapha é colo de mãe.
Você precisa, assim, de um chazinho, de um chaizinho quente, um leite cozidinho com especiarias, com aquela raspinha de laranja, aquele leitinho da vovó que fazia a gente dormir, sabe? De deitar e orar para dormir, de acreditar que as coisas vão dar certo. Mesmo quando tudo está ruim, a gente não pode deixar de acreditar que as coisas vão dar certo. Tudo tem uma causa, tudo tem um propósito. Primeira frase do Bhagavad Gita, primeira frase do livro do hinduísta: a todo ser vivo é garantida a morte, e a todo ser morto é garantida a vida. E o que acontece no processo se chama o processo de vida e morte. Tá? Eu tenho uma live muito interessante, se você quiser estudar mentalmente o tema, a live se chama Ayurveda e a Matemática Espiritual, que é uma live onde eu explico bastante esses temas de existência, de espiritualidade, de entendimento da vida, de encarne e de desencarne. Mas tem uma coisa que eu gostaria de poder te fornecer, é uma abhyanga, a massagem tradicional ayurvédica feita com calor, feita com harmonia, num ambiente quente, num quarto quente, harmônico, escuro, para você ficar cafinha ali, uma cama confortável, uma cortina blackout, para você ficar de luto mesmo, para você ficar ali, descansar e se acalmar, e assim, isso vem para todo mundo. Isso vem para todo mundo. A noite é escura e à medida que a manhã chega, que o nascer do sol vem, a noite fica mais escura. Então isso aí é natural para todo mundo. E é um processo. E eu te desejo o melhor nele, tá? Que assim seja. Amém. Como fazer para amenizar acnes na adolescência? Silvana, eu estava conversando hoje com a minha equipe. A gente está fazendo uma formulação de um creme para acne, tá? Então, porque a acne ela pode ser de causa vata ou pitta. Dificilmente eu vejo acne na adolescência de causa vata, de causa kapha, tá? Então, eu não sei te dizer qual dosha tratar. No momento estou gripado, já dei início a panaceia ou suco matinal. Então é isso, Ingrid. E pula a refeição se você está sem fome, tá? Galera, tá com gripe? Gripe é o quê? Eu estou com mais ama do que o meu corpo deu conta de digerir. Então eu vou diminuir a ingestão de elementos para que o meu corpo possa digerir a ama que já está no meu corpo. Por isso que a gente tem que respeitar a fome. Vai demorar o curso de diagnóstico? Nem comecei a gravar, Thaís. Nem comecei a gravar. Como é a língua do refluxo, Edson? Regina? Depende muito. Geralmente ela vai ser uma língua mais vermelha ou então vai ter uma ama amarela. Tá? Edson, o que pode influenciar pequenos sangramentos na gengiva? Malu, sangramento de gengiva está ligado muito a sistema ósseo e a falta de uma boa oleosidade no corpo. Tá? Então pode estar muito adstringente e muito seco o seu corpo. Então, eu vejo isso na galera assim, que tem intestino seco, que tem tendências a problema ósseo, que tem o olho. A gente vai falar de olho ainda, hein? Ou a gente não vai falar de olho, eu vou confirmar, mas acho que a gente vai falar de olho sim essa semana. Que tem um olho mais azulado, assim, a parte branca do olho fica mais azulada. Então, você já vai vendo realmente se a pessoa está com decaimento de tecidos oleosos e gordurosos. Então, tem que restaurar a oleosidade boa do corpo, tá? O bochecho com óleo de gergelim, prensado a frio, mas é um óleo morno para quente, você bochecha uma vez ao dia por 10 a 20 minutos, é muito tempo mesmo, dói a mandíbula, você faz isso logo antes de dormir. Escova o dente, passa o fio dental, uma colher de sopa do óleo de gergelim quentinho assim, bota na boca e fica lá, fica bochechando, você vai ver que vai ficar uma hora, vai ficar mais fluido, depois você cospe o óleo e dorme com o restinho do óleo na boca mesmo, tá? De manhã você vai fazer a sua raspagem, fazer a sua higienização, vai tomar um copinho de água morna, vai bochechar com a água morna antes de cuspir e não vai engolir a primeira água morna do dia. Isso restaura a saúde da gengiva, tá? A raspagem é feita só pela manhã. Pessoal, a melhor raspagem da língua é acordou, raspa a língua. Vai dormir, faz tudo o que você tem que fazer e raspa a língua em seguida, tá? Então é a primeira coisa do dia e a última coisa do dia. Perdi a live, cheguei agora, mas as pintinhas vermelhas por toda a língua, principalmente no fundo, amapita, são inflamações pelo corpo? Mais ou menos, Jaqueline, mas é mais ou menos. Eu disse que eu não ia falar disso, então não vou falar disso, tá? Mas tem muita informação, eu falei de muita coisa, mas eu disse que não ia falar de geografia, não ia falar de pintinhas, e não ia falar de locais específicos, porque são informações muito avançadas, eu prefiro que vocês estudem primeiro coloração e características de ama, do que a gente falar de coisas pontuais. Nina, usa o óleo de cedro, vai te ajudar a passar nesse momento de luto. Olha, o óleo de cedro ele é bem confortável mesmo, né? Ele gera um aterramento, assim, uma proteção. Muito bom, o óleo essencial de cedro é muito bom. Adorei a dica. Seria tão bom o curso de diagnóstico? Vai ter, galera, vai ter. Calma, calma.
Tô atiçando não, claro. Eu tô fazendo a live que eu quero mesmo, eu tô com saudade de falar de diagnóstico. Edson, com relação à língua, com os dentes marcados, também tem a ver com o bruxismo? Não. Bruxismo você vai ver nos dentes, tá? Mas uma coisa tem a ver com a outra, porque só vai ter bruxismo quem tá com vata gravado. Edson, e quem tá com muita afta? A afta geralmente é um agravamento pita, tá? Geralmente é um agravamento pita, muita acidez. E a acidez ela também pode vir por causa de adstringência. Não é só porque você comeu uma coisa ácida, pode ser porque você está seco também. Vi um terapeuta falando sobre bochechar com chá de boldo de manhã. O que acha? Não acho legal. Por quê? Porque é um amargo. Você não deve começar o seu dia botando um amargo na boca que já vai inibir o fogo digestivo, tá? Mesmo que você não engula. Sou vata pitta, já tenho os lábios finos. Muitos dias eles ainda estão mais finos. Isso tem a ver, ressecamento? Sim, tá com o vata mais agravado no período que mais agrava vata, né? Faz o suco matinal Ayurveda, de preferência assim, bem denso, com bastante tâmara, uma coisa bem quentinha mesmo, tá? Edson, dermatite seborreica é pita? Como tratar? Geralmente é pita por causa de excesso de oleosidade, mas eu já vi ser por ressecamento, então é difícil dizer. Que eu já passei para a pessoa tomar banho com farinha de grão de bico, que tira toda a oleosidade do cabelo para tratar uma dermatite seborreica num pita que estava muito oleado. E também já tratei um outro pita da mesma cidade com óleo de coco, porque eles tratavam com um monte de shampoo. Na hora que eu olhei a careca dele, estava seco pra caramba. Eu falei, não, para com shampoo, tem que olear essa cabeça aí, não vou te passar guima, vou te passar óleo de coco. E 2, 3 vezes, 2, 3 aplicações o cara resolveu. Estou pós-operado tomando muitos remédios. Acredito que por isso estou com herpes no lábio. Tem dica de como combater? Não, meu bem. Não tenho. Podia falar da panaceia se fosse só por causa dos remédios, mas se já tem a herpes, então... assim, de jejum de copo de água morna, tá? Primeira coisa de copo de água morna. No mínimo, tá bom? Para quem está começando a despertar para essa consciência, cair aqui de paraquedas. Eu também caí no Ayurveda de paraquedas, só que tem 12 anos já. E não saca quase nada. Você indica alguma leitura? Beth, vou te dizer o seguinte, ó. Leitura é meio difícil, porque na hora que você chegar ali na diferença que tem entre kapha é pesado, pro tamas é aquele ser que está inerte, que não está querendo sair de casa, por exemplo. Para uma pessoa anêmica, que está sem energia, na literatura as coisas são a mesma. Então, o kapha, ele é igual ao cara que está tamásico, que é igual ao cara que está anêmico. Os três vão estar com as mesmas características literárias. Então, você vai precisar de parampará, de um mestre-discípulo, de alguém que te ensine. Não é que eu não quero te indicar uma leitura, eu te indico. Ayurveda, a ciência da longa vida. Ou então, o Ayurveda, do Dr. Danilo Maciel, que é um livro azul, bem legal esse livro. Mas são leituras que é difícil você entender sem vivenciar e sem ter esses exemplos que eu coloco no dia a dia, tá? Edson, quais alimentos alcalinizam mais o corpo? Érica, é uma pergunta meio capciosa, porque assim, se você ficar com a dieta estável, e dieta estável não é o alimento, mas assim, você está fria, come quente, você está úmida, come seco, você está pesada, come leve, você fica alcalina, tá? Você fica alcalina não, você fica ali pH corpo humano, tá? Agora, se você alcalinizar demais, você pode secar o corpo. Então fica a dica, os sabores alcalinizantes são sabores amargos e ressecantes, geralmente, tá? Alguns doces, os elementos doces ali, tâmara, as coisas e tal, também tem quês alcalinizantes, tá bem? E a língua que está toda branca, mas é como se fossem pontinhos brancos, é excesso de kapha ou é algo que comeu no dia anterior? Júlia, isso já é um excesso de pita com adstringência, é um pita seco, tá? Tomar cuidado aí para não entrar em combustão. Usa mais ghee na vida que deve ajudar. Estou introduzindo nas minhas rotinas algumas crias como o Jalanete, o Kapalabhati, o Dhyana, o Nauli e a raspagem da língua. Eu tenho notado uma boa melhora no geral. Derek, quando eu entrei no Ayurveda, eu entrei de cara nisso tudo, né? Deixa eu ver minha bateria aqui, tá rolando. O Derek falou pra gente assim, né? Traduzindo, eu tenho feito a limpeza do nariz, eu tenho feito umas respirações mais intensas, eu tenho o Dhyana bunda, não sei qual não sei se é o do barbantezinho. E aí, assim, eu fiz tudo isso no começo.
Quando eu entendi que o meu problema era falta de cafa, eu parei com esses baratos, entendeu? Aí o meu negócio assim, o que você faz para se cuidar? Durmo. Ah, mas mais o quê? Como. Mais o quê? Paro. E o que você faz quando você quer fazer alguma coisa? Eu faço, depois eu como e durmo e paro. É assim que eu cuido do meu dosha. Então acho que você devia... Mas é que, Derek, eu já vi você praticando exercício, já vi seu Instagram, você é forte, né, cara? Você tem um cafa aí. Eu não tenho esse cafa que você tem. Então eu tô te dizendo o que funciona pra mim. Cuidado pra você não usar muito e agravar o excesso de vata, tá? Quando os lábios têm rachadinhos na vertical. Então é isso que eu falei, é ressecamento mesmo. Tá? Ressecamento de tecido. Meu raspador é de plástico, tem problema? Não, pode ser. Edson faz uma live sobre massagens e os olhos. Nuzia, olha só, no curso de culinária e nutrição, olha o curso de culinária e nutrição, galera. Fora você aprender tudo que eu falei aqui sobre as receitas de panaceia, o que o sabor faz, o corpo está seco, está úmido, qual sabor usa, eu quero alcalinizar, o efeito do amargo, vai fazer esses raciocínios todos estão lá. O curso tem um curso bônus, que é o curso de altos cuidados. E eu falo tudo sobre óleos e sobre automassagem, tá? Então acho que pode ser legal você dar uma olhada lá no Zia. E vou te falar que você pode até fazer um macete, ó. Adquire o curso, é R$ 497 à vista, ou 12 parcelas de R$ 49,70. Aí você assiste a aula de autocuidado lá. Assiste a aula de autocuidado. Assisti hoje. Faz a aula amanhã, faz sua automassagem amanhã, beleza. Fiquei 3 dias com o curso. Pede dinheiro de volta. Tu aprendeu o conteúdo, tu pediu o dinheiro de volta e eu não fiquei chateado com você. A gente tem 30 dias de garantia incondicional, galera, tá? Meus lábios sempre foram roxos, desde a infância. Pode ser da minha raça ou fato de precisar me atentar. Bruna, isso é um agravamento vata, é uma falta de vitalidade. Tá? Uma faltinha de vitalidade. Então você deve ter ali uma insôniazinha, gosta de virar uma noite de vez em quando, ou então come uns alimentos mais industrializados, uma coisinha assim, tá? Uma comida de geladeira. Então são alimentos desvitalizantes, são alimentos que não contêm prana. Então é importante aí você tomar um leite com especiarias, tomar um suco matinal Ayurveda de vez em quando, tá bom? Acordar com água ou muco na boca é problema de fígado? Não necessariamente, tá? Mas com certeza é ama. Bolinhas no fundo da língua. Bolinhas, galera, protuberâncias no fundo, são geralmente problemas de sistema reprodutivo feminino, tá? Ovário policístico, endometriose, menstruação estagnada, pode ser também constipação. Então, são questões lá embaixo, tá? Nos homens você vê menos isso, você vai ver mais um volumezinho assim, é como se fosse uma verruguinha lá no fundo da língua, é câncer de próstata, tá? Não fica procurando isso se você é mulher, porque assim, 70% das mulheres têm coisas no fundo da língua e não significa que elas têm um adoecimento. As mulheres, elas têm o ovário com várias coisinhas, essas coisinhas aparecem na língua, não fica brisando muito na língua aí. Se você é mulher e tem uns baratinhos aí, tá? Não estou te adoecendo, não. Quando a língua fica inchada, a pessoa vai estar com retenção de líquido no corpo também? Então, Laura, geralmente sim, tá? Geralmente sim. Tem casos que não, mas geralmente ela tá inchada e anêmica. O corpo tá tentando reter. Aí você faz lá uma abianga, a pessoa urina 3 litros de água. Você bota um Agni, bota um fogo na pessoa, bota uma panaceia, você dá um copo de panaceia e de repente a pessoa, nossa, fiz 3 litros de xixi. É porque tava tudo parado mesmo e aí o Agni ativou o movimento. Minha filha tá com herpes no lábio, sempre tem, ela é cafa. Olha, tem que ver essa alimentação aí. Herpes tem muitas causas diferentes, galera. Muitas causas. Por isso que eu falei que é interessante que vocês considerem fazer o curso, fazendo o curso ou não. É interessante que vocês entendam essa linguagem de dosha e que dosha não é o dosha é um resumo sobre atributos, sobre pares de opostos. É pesado e leve, úmido ou seco, quente e frio, estável, imóvel, penetrante e resistente. Então, são muitas características diferentes que a gente estuda para fazer uma linha de tratamento e entender o que acontece com uma pessoa.
O acúmulo de AMA na língua é sempre maior de manhã. A língua produz AMA ao longo do dia também? Sim, sim, mas é que à noite é o horário tamas, é o horário que você para e estagna o corpo. Então esse é o horário que você mais vai produzir AMA mesmo. Principalmente que a gente faz geralmente uma dieta mais pesada à noite, né? Você vê assim, que horário que você pede pizza? Que horário que tem a comida de massa com queijo, com requeijão, com catupiry mais pesada aí da galera? À noite. E a hora da comida japonesa? À noite. A hora das massas? À noite. É tudo à noite que a gente faz, né? Tudo à noite. Então, essa comida mais pesada, a gente comendo à noite, ela vai gerar mais AMA mesmo. E é tendencioso que a gente acorde com muito mais AMA do que na hora que a gente vai dormir, por exemplo. Porque na hora que você foi dormir, em teoria, vamos dizer que você vai ao banheiro todos os dias. Então, o que eu comi hoje está aqui e o que eu comi ontem não está mais. Então, o que eu comi hoje ainda não putrefou. Putrefar é o processo de gerar AMA, mas assim, não necessariamente é putrefar. Foi gerar tecido e ao invés de gerar tecido, gerou muco. Não houve energia suficiente disponível no que foi ingerido. A equação de o que eu ingeri, o que eu preciso e o que o meu fogo digestivo consegue digerir não deu certo e aí eu gero AMA, tá? Tô com os... Vamos lá, galera. Tô ficando cansado, hein? Chegamos a 1 hora de live. E eu cansei. Admito pra vocês, se eu cansei, eu vou jogar lá embaixo, hein? Vou jogar... Nossa, quanto comentário, galera. Ó... Desculpas mais uma vez, a gente está chegando num ponto que está ficando meio insano. Tá ficando insano, não dá, olha só, tem mais de 30 perguntas aqui, muito mais de 30 perguntas. O que me mostra que a live foi boa, que vocês gostaram. E amanhã, então, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês, não vou encerrar ainda não, tá? Mas hoje não tem tarô. A gente está fazendo um estudo de diagnóstico para que vocês entendam o conjunto completo do barato. Então a gente começou estudando mais ou menos qual é o seu dosha. A gente falou de qual é mais ou menos o meu dosha. Vai olhar nariz, vai olhar osso, vai olhar pulso, vai olhar como a mão faz ali, como você age nas coisas. Essa é uma coisa, tá? Beleza. Vamos ver então o que é mais importante? Vamos ver a Agni. Hoje a gente estudou pra caramba sobre Agni. A gente estudou como identificar que deu ruim, entendeu? É isso, ó. Tô ensinando você a identificar que deu problema. Se você identificar que deu problema, aí você vai buscar solução. Não tô aqui para falar de solução, tô aqui para explicar para você, tô aqui para te ensinar a ver o problema, tá? Amanhã, então, a gente vai continuar, e aí eu lembrei, a gente vai falar de unha amanhã, porque as unhas são o resultado do processo digestivo. Então a gente estudou ontem dosha, a gente estudou hoje processo digestivo por meio da língua e amanhã a gente vai estudar os 7 tecidos. Então se vocês chegarem aqui amanhã manjando de 7 tecidos, vocês vão estar muito à frente, tá? Se você não vai fazer o curso culinário, não tem problema. Você pode entrar no YouTube da Sankhya Ayurveda, ó, Sankhya Ayurveda, e lá no YouTube da Sankhya tem uma playlist de 7 tecidos. Aí vocês dão uma olhada nessa playlist para chegar amanhã assim entendendo tudo do que eu vou mostrar na unha para vocês. Ó, tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, 1 tecido, 2 tecidos, 3 tecidos, 4 tecidos, 5 tecidos, 6 tecidos e a parte branca aqui, ó, que tá bonitinha, 7 tecidos, né? Vamos ver se assim vocês veem melhor. Dá para ver as diferenças? Olha a minha mente aqui, ó. Avermelhada, consegue ver? Olha o meu sangue aqui, ó, avermelhado, olha o meu plasma aqui, olha a minha gordura opaca aqui, meu tecido reprodutivo, a parte branca em cima da unha, só que o branco não está dando para ver por causa da luz. É bem legal, galera, é bem legal, e a gente continua esse tema amanhã. Então, até lá, gostaria de convidar vocês para compartilhar, para chamar a galera para assistir, para dar uma olhada no link do meu perfil, que tem o curso de culinária e nutrição, que a gente ainda não fechou as inscrições. Fora isso, não deixe de medir o seu pulso a todos os momentos, para a gente, sexta-feira, fazer uma aula fera no tema. Fechou, galera? Namastê, até a próxima!